Boa noite. Venham neste momento nos tratar de um assunto o qual o Senhor tem nos feito revelações e tem nos falado dentro do que nós estamos vivendo nos dias atuais. O que aconteceu comigo no dia 7/3/2021 tem me deixado muito preocupado com aquilo que o Senhor nos falou. E uma das coisas que me aconteceu foi quando Ele nos disse para que nós fôssemos atrás das suas ovelhas, porque muitas das suas ovelhas estão tristes, machucadas, feridas, decepcionadas, desanimadas, e muitas deixaram a sua presença porque deixaram ser levada pelo engano do diabo. E o Senhor nos deu a revelação desse trabalho evangelístico, cruzada evangelística da última hora, em 1998, quando me abriu em visão, 2:30 da manhã, quando eu estava orando, me apareceu os 3 relógios na parede da sala e eu comecei a perguntar ao Senhor do que se tratava aquelas imagens. E o Senhor foi me direcionando, me colocando esse objetivo da cruzada evangelística da última hora pela simbologia dos relógios que marca o tempo, e foi me direcionando dentro do contexto da sua palavra, lá em 1 João capítulo 2, o verso 18, que diz: filhinhos, é já a última hora. Como ouviste falar que vem o anticristo, e também muitos têm se feito o anticristo, por isso que conhecemos que já é a última hora. E venho no dia de hoje, no dia 24 de dezembro de 1985, vos trazer uma palavra de exortação, conforme o Senhor tem colocado no meu coração. Ele me falou no dia 7/3/2021 e depois tornou-me a falar às 3:30 da manhã. É a hora que ele desperta para mim orar, para mim falar com ele. E ele me perguntou que dia era aquele, e eu falei para ele que aquele dia era o dia 12, e ele me perguntou e quantos dias fazia que ele tinha falado comigo. E eu pensei e falei para ele: Senhor, o Senhor me falou no dia 7. E ele falou para mim e disse: eu estou abreviando os dias, apressa-te. E esse apressa-te é tudo o que ele me mandou fazer e falar. E uma das coisas que ele me mandou falar é justamente o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo que
as Escrituras nos relata, nos adverte, nos orienta, nos instrui, e em particular no livro de Mateus, no capítulo 24, do verso 1 em diante. Ali relata muitos pontos, muitas revelações que irá acontecer, que antecede a vinda de Jesus. Muitos não estão mais preocupados com isso, mas o Senhor chamou a minha atenção para que eu viesse despertar a igreja. E, em particular, Ele me chamou a atenção a respeito das divisões que está havendo no reino de Deus. Eu vejo que muitas pessoas dizem que o Senhor Jesus os mandou abrir uma igreja. E pelo que eu leio nas Escrituras, em nenhum momento Jesus mandou ninguém abrir igreja. Jesus disse para que nós fôssemos pregar o Evangelho. Jesus nos mandou amar uns aos outros. Jesus, Ele nos mandou a vigiar, a orar. E muitos dizem que Jesus mandou abrir uma igreja. Mas eu quero dizer que Jesus nunca mandou ninguém abrir uma igreja, porque Ele disse para Pedro que Ele estaria edificando a sua igreja e as portas do inferno não iria prevalecer contra ela. E é o que nós estamos vivendo, aquilo que o Senhor nos revelou através da sua palavra. No livro do Mateus 24, fala que Ele nos adverte a respeito da vinda de muitos enganadores, mas também Ele nos orienta e nos instrui que haveria rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, fome, peste, terremotos em vários lugares, mas não era o fim. Mas Ele diz que iria acontecer muitos outros sinais, muitos outros iria acontecer, e uma das coisas que Ele fala é sobre o abreviamento dos dias, do tempo. E eu quero chamar a atenção de você, cristão, você, pastor, você, evangelista, você, presbítero, diáconos, você que diz ser um servo do Senhor, que diz ser um cristão, que diz ser um pregador da palavra de Deus. Eu quero vos trazer esta exortação, porque Jesus, Ele nos mandou que nós nos amássemos a uns aos outros, assim como Ele nos amou, conforme está escrito lá em João capítulo 13 e o verso 34. E no verso 35 Ele diz que as pessoas, que todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Este mandamento é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que está escrito lá em João capítulo 13 e o verso 34 e o verso 35. Mas Jesus, Ele nos dá muitas orientações e nos manda ter muitas atitudes que vai de encontro a toda a sua doutrina e tudo que Ele quer que nós façamos. Mas nós vemos que há uma grande rebelião na terra contra o reino de Deus.
E quem está fazendo isso? São a própria liderança. Ninguém se entende, ninguém se une, ninguém se perdoa e há uma divisão muito grande, há um conflito muito grande e cada um quer defender a sua bandeira, a bandeira da sua denominação, mas não o reino de Deus. Há uma discordância muito grande no meio da igreja. Bem sabemos que nos primórdios também houve todo esse tipo de conflito, aonde o apóstolo Paulo, ele fala sobre alguns daquele tempo que impediram muitas das vezes dos irmãos congregarem, de visitarem uns aos outros, mas o evangelho do nosso Salvador Jesus Cristo nos faz uma orientação e nos manda que nós nos amemos, que nós nos suportemos entreavelmente em amor. E o que nós vemos hoje é muita divisão. Cada um quer abrir uma igreja para ser pastor presidente, para estar na liderança, para estar no comando, mas não quer obedecer esta palavra. Quer ser honrado, mas não honra. E Jesus disse para os seus discípulos que aquele que quisesse ser maior, seja servo, e aquele que queria ser o primeiro, deveria ser servo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mas as pessoas não querem mais praticar este evangelho. Você, pastor, que estão se dividindo, Jesus nos trouxe uma doutrina dos 3 cordão, que os 3, quando eles estão entrelaçados, eles são fortalecidos, mas quando eles estão individuais, eles são fragilizados. E ele diz sobre o cordão de 3 dobras. E quando ele fala desse cordão, desses 3, ele faz menção à Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que são 3, estão unidos no propósito da edificação, da salvação, da comunhão. E muitos não entendem, e nós vemos que há uma divisão muito grande no reino de Deus. Muitos hereges têm se levantado com as suas falsas doutrinas, com os seus dogmas, com as suas heresias, e têm levado muitos diante de si. Mas nós vemos que o evangelho, ele traz a unidade a uma igreja. Só existe uma noiva de Cristo. As placas denominacionais foi criação de homens e hoje tem trazido muitas divisões. Hoje são tantas placas denominacionais que as pessoas mais não entendem onde realmente vão buscar ao Senhor. Porque, como dizem, são tantas igrejas, são tantas religiões, mas muitos não estão apercebidos com a astúcia do diabo, como enganou lá no Éden
tem enganado nos dias atuais. No Éden, ele usou a criação de Deus, que foi a serpente. Ele usou o nome de Deus para trair a atenção da mulher. Ele usou o texto modificado, a narrativa, tirando o não do final, trazendo para o começo, quando ele disse para a mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda árvore que há no jardim? E a mulher lhe respondeu: de todo o fruto da árvore que houver no jardim, Deus disse que nós poderíamos comer, mas da fruto do conhecimento do bem e do mal, dela não poderíamos comer, porque no dia que comêssemos morreremos. E a serpente, usada pelo inimigo, enganou, dizendo que não morreria, mudou a narrativa, querendo descredibilizar o que Deus falou. E disse também que Deus sabia que serão abertos os olhos, que seriam igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. E aí a mulher tomou a decisão e fez a escolha errada de acreditar na serpente e não acreditou em Adão, que ouviu de Deus a orientação. E assim o pecado entrou na humanidade. E Jesus, o seu amor, pela graça de Deus revelada na pessoa de Jesus, veio nos trazer essa reconciliação na cruz, o qual derramou seu sangue para nos remir de todo o pecado. E agora, nos dias atuais, o inimigo da nossa alma, meu amigo, pastor, evangelista, diáconos, presbítero, o inimigo da nossa alma está enganando muitos, dizendo que Jesus mandou abrir igreja, tem mudado a narrativa. Jesus disse que o joio seria plantado no meio do trigo, e nós estamos vendo muitos joios se manifestar. O inimigo plantou joio no meio do trigo, plantou joio no meio do campo, que é o mundo. Jesus plantou o trigo, que é a palavra, e o inimigo veio e plantou o joio. Jesus estabeleceu os seus servos, os seus ministros, os seus pastores como trigos, e o inimigo vem plantando joios, colocando homens hereges, colocando homens adúlteros, colocando homens mentirosos, homens enganadores na lideranças da igreja de Cristo. Você não tenha percebido, meu amigo, o inimigo usa a mesma estratégia que houve no começo, para enganar, para iludir, para mentir e seduzir as pessoas a desacreditar do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é a boas novas de salvação para todo aquele que crê. E hoje, Jesus tem nos trazido esse sentimento para vos exortar. A igreja de Cristo é uma. Vamos resgatar o Evangelho da unidade da igreja. Vamos nos unir em Cristo em amor. O que nós vemos hoje é uma divisão grande. Você, pastor de uma determinada denominação, você que preside, você não tem comunhão com o outro pastor daquela outra denominação, porque ele também é o pastor presidente. E nós vemos que uma divisão tem sido estabelecida no coração de cada um dos líderes, confusões, discussões, discórdias, uniões nas convenções. Será que vocês não estão apercebidos que o inimigo da vossa alma tem causado toda essa divisão, toda essa rebeldia, toda essa desunião? Imagina se João Batista viesse nos dias atuais. Qual seria a sua mensagem? Seus hipócritas. Jesus deixou uma doutrina
quando aquele que quer tirar o argueire que está no olho do seu irmão, mas não consegue tirar a trava que está no seu olho, não consegue ver os seus defeitos, não consegue ver as suas transgressões, mas querem ser honrados, querem ser respeitados. Mas a doutrina que Jesus nos deixou é que você é servo, que nós somos servos um do outro, que nós temos que nos amarmos a ponto de dar a nossa vida pelo nosso irmão. Mas não é isso que nós estamos vendo. O que nós estamos vendo é muita ganância, é muita soberba, e as pessoas não estão apercebendo. Falei com vários pastores a respeito desse trabalho da cruzada evangelística da última hora, que tem por tema: filhinhos, é já a última hora. Mas eles não entenderam. Sabe por quê? Porque eu não lhe falei de receita, eu falei de almas, ganhar almas para o reino, trazer as almas para Cristo. Este é o objetivo e o propósito que o Senhor colocou no meu coração, é trazer as almas para Cristo. E a Escritura nos diz que aqueles que ganham almas, sábio é. Não é aquele que busca grandes arrecadações, não é aqueles que querem ganhar muitos dinheiros. O Senhor nos diz, através das Escrituras, através das orientações dos seus servos, que aquele que ganha a alma, sábio é. E o que nós vemos hoje? Poucos estão preocupados com as almas, e sem contar a ovelha que desgarrou, a ovelha que deixou o aprisco, deixou ser levada pelo engano, e que muitos não vão nem atrás, não vão nem visitar. O Senhor tem me levado na casa das suas ovelhas, que quando Ele me falou e disse: vai atrás das minhas ovelhas, eu disse para Ele: Senhor, onde estão as suas ovelhas? Eu não sei. E Ele tem me levado, e Ele tem me levado na casa das suas ovelhas, e muitas delas têm ouvido aquilo que o Senhor tem mandado eu lhe falar. Muitas aceitam, voltam para Jesus naquele dia, e eu oro, apresento ao Senhor, peço-lhe ao Senhor que perdoe os seus pecados, e a encaminho para a igreja. Eu não sou pastor presidente, eu não abri igreja e nem vou abrir igreja, porque a igreja foi estabelecida por Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja, Ele foi que estabeleceu a sua igreja, e a igreja de Cristo, ela é conhecida diante do Pai como a noiva do Cordeiro, não com o nome denominacionado pelo qual o homem criou como igreja de Cristo. A igreja do nosso Salvador Jesus Cristo é conhecida como a noiva do Cordeiro, e essa noiva que Ele vem buscar. E Ele diz que dará ordem aos seus anjos, no livro de Mateus 24, para juntar dos 4 cantos da terra os seus escolhidos. Ele não fala da placa, da denominação da sua igreja, pastor presidente.
Ele não fala da sua igreja. Ele fala dos 4 cantos da terra. Ele irá levar os seus escolhidos, aqueles que passará na seleção do Senhor para ser escolhido naquele momento do arrebatamento. O Senhor diz: muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Poucos serão escolhidos. E o que nós vemos hoje? Debates, conflitos de opinião, de doutrina, de costume, e sem contar que muitos têm trazido o judaísmo, têm trazido o que havia no tempo da lei, têm feito réplicas da Arca da Aliança. Você não sabe, pastor, que isso é abominação diante de Deus? Deus não permitiu que ninguém fizesse réplica de nada do tabernáculo. Daqui um pouco estarão fazendo a réplica do óleo da unção, do incenso. É o que só falta aparecer. Muitos estão vendendo réplica da Arca da Aliança, que foi feito com uma madeira específica, não é de MDF. O que mais nós vemos? Réplica de Arca da Aliança de MDF. O Senhor mandou fazer a Arca da Aliança com a madeira específica e mandou revestir com ouro puro, e nenhum homem poderia tocar, a não ser pelos varais que era colocada nas argolas para conduzi-la. E aí nós vemos hoje esses homens que se deixam levar pelo engano, pela heresia do seu próprio entendimento, e aí construíram, fizeram réplica da Arca da Aliança de MDF, simplesmente para colocar nos seus púlpitos, para trazer a atenção, para ver se ganhava pessoas para a sua igreja, não para a igreja de Cristo. Porque para a igreja de Cristo é através da pregação do Evangelho. Se crê, terás a glória de Deus. Se crê, encontrareis a salvação. É isso que o Senhor nos manda pregar, o Evangelho da Boas Novas de salvação, e buscar o revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Não é religião, não é placa denominacional, não é cultura judaica, mas sim o Evangelho. Jesus te mandou pregar, pastor, o Evangelho. Não foi prosperidade, foi o Evangelho. Não mandou te pregar cura, mas o Evangelho. Lá em João, Jesus manda os seus discípulos para curar, mas não mandou pregar o Evangelho. Mandou pregar o Evangelho e não para curar. No livro de Marcos, no capítulo 16, se não me falha a memória, do verso 15 em diante, Jesus diz: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. E depois ele diz: e os sinais seguirão aos que crerem no meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum.
e porás a mão sobre os enfermos e os curarão. Isso acontecerá quando você sair pregando o Evangelho. São os sinais que o Senhor estabeleceu na pregação do seu Evangelho, não na religião, não na prosperidade. Muitos estão pregando heresias, mentira, deixando ser levado pelo engano do diabo. Mas naquele grande dia, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, a sua noiva, Ele vai dar ordem aos seus anjos para juntar dos 4 cantos da terra os seus escolhidos. Eu quero deixar essa palavra de exortação para você, pastor, que não tem comunhão com o outro pastor, porque é um pastor presidente. Você que tem dividido a igreja de Cristo, que tem se rebelado contra a igreja de Cristo, que tem sendo injusto com as suas ovelhas, pondo fardo pesado para que elas sejam obedientes. E você não é obediente ao que Jesus mandou? Eu chamo a sua atenção que Jesus fez 3 perguntas para Pedro. Ele fez as mesmas perguntas 3 vezes. E ele disse para Pedro: tu me amas, Pedro? E a primeira resposta de Pedro foi: Senhor, eu te amo. Aí Jesus pega e pergunta novamente: Pedro, tu me amas? E a segunda resposta de Pedro já não foi a mesma. Já disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus volta a perguntar novamente: Pedro, tu me amas? Aí Pedro ali já tem uma resposta diferente das outras 2. Senhor, tu sabes tudo, e tu sabes que eu te amo. Numa pergunta feita 3 vezes, que Jesus fez a mesma pergunta para Pedro, e Pedro deu 3 respostas diferentes. Mas o Senhor disse para ele: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros e apacenta as minhas ovelhas. É apacentar. Apacentar é muito abrangente. Apacentar é proteger, apacentar é alimentar, apacentar é levar para o pasto, apacentar é dar água, apacentar é fazer a poda, né? É tosquear as ovelhas. Apacentar, cuidar, zelar, proteger. O que nós vemos hoje? Nós vemos hoje as ovelhas de Cristo sendo apacentadas. Jesus também disse que o reino dos céus é como aquele homem que chamou o seu servo e o constituiu sobre todos os seus bens e partiu para uma terra longe. E aí, demorando o seu senhor, aquele servo se apoderou de toda a sua propriedade e começou a espancar os seus conservos. Mas o Senhor veio. E aí, tratou com aquele servo e o atou de mão e pé e o lançou nas trevas exteriores. Assim muitos estão fazendo hoje. Se acha dono da igreja de Cristo, se acha dono das ovelhas de Cristo,
se acha dono de todo o patrimônio que é estabelecido por intermédio do Evangelho e do nome do Senhor Jesus Cristo. Diz que é herança agora de família, é hereditário, de pai para filho. É o que nós estamos vivendo hoje. Hoje, a igreja não é igreja. Hoje, Jesus Cristo não é o Senhor. Hoje, o Espírito Santo não tem mais liberdade. Hoje são os teólogos, são os doutores em divindade. Quando eu ouvi esse tema, ou essa colocação, essa graduação, já diz teólogo, depois fala doutor, e agora é doutor em divindade. Você é muito poderoso, você é mais poderoso do que o diabo. Você que é doutor em divindade, você é mais poderoso do que o diabo, porque você consegue estudar a santidade, a perfeição e a intimidade do Senhor Deus Todo-Poderoso. Você é doutor em divindade, você conhece Deus ao extremo. Coitado de você, doutor em divindade, você não sabe nem o que você está falando, você aceitar esse cargo. Só que Jesus, ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pelas ovelhas, por muitos. E é isso que muitos não querem. Cruzada evangelística da última hora. Filhinho, é já a última hora. Divulgue esse vídeo. Vamos buscar as ovelhas que estão machucadas, feridas. Vamos nos unir em Cristo, em uma só igreja. Vamos derrubar essas barreiras denominacionais, esses conflitos, essas confusões que há entre a igreja de Cristo. Isso não é saudável. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos estabelecer a igreja de Cristo na terra. Vamos restaurar o evangelho da salvação, o evangelho da unidade, o evangelho da união, o evangelho do amor, o evangelho do sacrifício, o qual Jesus fez por nós na cruz, derramando o seu sangue para que nós herdássemos a vida eterna e tivéssemos os nossos pecados perdoados. Pago o preço pela nossa culpa e pelo nosso pecado, Jesus na cruz do Calvário. Ele ali derramou o seu sangue. Então que nesta noite você possa entender, pastor, se una. Vamos derrubar essa barreira denominacional. Você não está vendo que o nosso inimigo está vencendo? No Brasil, já está havendo aí, o anticristo já está se levantando. Muitos têm se feito anticristo. Por isso que conhecemos que já é a última hora. Filhinhos, é já a última hora, porque muitos têm se feito anticristo. É o que nós estamos vendo hoje. Ninguém vai impedir isso. Não adianta fazer aliança política, não adianta querer agradar ao homem que é corrupto, que é corrompido pelo pecado, pelo engano, e se tornou anticristo. Não tem nada com o Senhor, é enganador, é mentiroso. Muitos têm se feito anticristo, por isso que conhecemos que já é a última hora. Filhinhos,
é já a última hora. Desperta a igreja. O ano 2024 está chegando. Quero chamar a atenção. Jesus disse: eu estou abreviando os dias. E quando ele falou comigo, foi no dia 12/3 do ano 2021. 2021 passou muito rápido. 2022 também. E o 2023 já acabou, meu irmão. E agora nós vamos para o ano 2024. O Senhor falou 5 dias que Ele tinha falado comigo, quando Ele me perguntou e eu lhe respondi: Senhor, faz 5 dias que o Senhor falou comigo. E Ele disse para mim: eu estou abreviando os dias, apressa-te. Eu tenho falado essa palavra, eu tenho anunciado através do canal do YouTube. Se você procurar Pastor Rubem Luquivu, você vai encontrar o canal. Se você procurar pelo tema, que tem vários, você vai encontrar um dos um alerta para todos. Eu postei há 8 anos. Há 8 anos que eu postei esse vídeo da pregação de um alerta para todos. Só que as pessoas dão crédito à mentira, a engano, a falsidade, mas não querem ouvir a verdade. Filhinhos, é já a última hora. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos ajude naquele grande dia. Que naquele dia nós possamos estar conforme a escolha do Senhor, através da nossa vida, para que Ele possa nos levar para as bordas do Cordeiro, para a núpcia, o qual Ele prometeu que viria buscar a sua noiva. Não é as suas noivas. O Senhor só tem uma noiva, Ele só tem uma igreja. Toda divisão é do homem, toda rebeldia é do homem. O homem quer ser maior que Deus e que Jesus. Quer mandar, quer estabelecer a sua doutrina, quer estabelecer a sua lei, quer estabelecer o seu jugo, mas o jugo do homem é pesado. Mas o do Senhor não. O Senhor é leve e é suave. E que nesta noite Deus tenha misericórdia de nós e que nos convertemos ao Evangelho e praticamos o Evangelho que o Senhor Jesus nos mandou praticar, nos mandou obedecer e nos mandou pregar. Que Deus abençoe em o nome de Jesus. Amém.